Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vim trazer para vocês um olhar, uma perspectiva sobre um versículo da Bíblia, porque nessa semana eu me encontrei em uma situação, vendo um vídeo em uma rede social, onde no final desse vídeo a pessoa falava tudo é possível para aquele que se esforça. Eu quero trazer uma versão bíblica disso, um versículo bíblico e o contexto, para pensar junto com você se essa frase realmente é real e do meu ponto de vista, do ponto de vista da Bíblia. Então, lá em Marcos, no capítulo 9, lá no versículo 14, conta sobre o dia que Jesus, fez a libertação de um menino a pedido do pai dele. E acontece que Jesus está andando com os discípulos e esse pai desse garoto pede ajuda para ele porque o garoto ele está endemoniado, está possuído. Então, Jesus fala para ele há quanto tempo o garoto tá assim. Daí ele falou que desde muito novo e tal. E ele fala assim: se puder, cure o meu filho. Então Jesus, ali no versículo 23 do capítulo 9, ele fala bem assim: se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Então, fazendo um contraste com o que tudo é possível para aquele que se esforça e tudo que é possível para aquele que crê, a gente vê duas frases totalmente diferentes, E duas frases que me trazem, assim, muito sobre a dependência de Deus. Porque eu tenho certeza que eu e muitas pessoas tentam fazer tudo na força do nosso braço, tentam fazer tudo na medida do esforço. Se eu me esforçar, se eu estudar, se eu trabalhar, se eu for disciplinado, eu vou conseguir tudo o que eu quero, Então, a gente tem esse costume de querer fazer tudo com a nossa força, de querer buscar tudo com o nosso esforço, Mas a gente, enquanto não conhece Jesus, a gente acredita muito, assim, que é possível, através do esforço, conseguir tudo que a gente quer, riquezas, enfim, tudo que a gente deseja. E quando a gente conhece Jesus, a gente percebe que tá num patamar, assim, minúsculo, perto da grandiosidade de Jesus, do céu, de Deus. Então, quando a gente está debaixo da obediência do Senhor, e a gente entende que tudo é possível àquele que crê, a gente começa a entender que não, as coisas não são como nós queremos, então as coisas são tudo dependência do Senhor. Então às vezes tu não tem uma coisa, ou tu não consegue fazer uma coisa, não porque você não é competente, não porque você não é esforçado, mas é porque Deus está te preparando talvez para uma coisa muito maior, ou Deus está te protegendo de alguma coisa, Enfim, outras inúmeras possibilidades, porque Deus é o nosso Pai, E como que um pai age? O pai, ele é cuidadoso. Então, o pai, ele cuida de nós, ele nos disciplina, ele nos faz obedientes, Então, eu recomendo muito, a leitura ali do 14 até o 29, que é essa passagem sobre a libertação desse garoto. Até tem um trecho ali e tal, que os discípulos perguntam por que é que eles não conseguiram fazer aquilo. Então, olha a finitude do ser humano, Eles queriam ter libertado o garoto, mas eles não conseguiam, só Jesus conseguiu. Então, no final ali desse trecho, Jesus fala: essa espécie só sai com jejum e oração. Então, o que que ele quer dizer? Até aqui tu pode ir, daqui pra frente tu precisa de mim, tu precisa da minha orientação, porque na nossa finitude a gente pensa, não, se eu fizer assim, 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 eu tenho que chegar nesse resultado aqui. Mas entenda, esse resultado que está aqui talvez não seja o que tu precisa, talvez não seja o que tu realmente quer, e talvez quando tu chegar lá tu ainda vai se sentir vazio. Eu tô lendo um livro de uma autora, Fernanda, não lembro sobre o nome dela, mas chama As 4 Primeiras Estações. E ali nesse livro ela conta que quando ela chegou no auge da vida dela, então ela buscou muitas coisas, ela já era cristã, convertida, ela buscou muitas coisas, mas ela se viu num vazio, porque aquilo ainda não era o suficiente, mesmo ela estando num lugar onde ela tinha tudo, digamos assim. Então a gente se volta de novo para dependência em Deus e entende que sem Ele a gente não é nada, Então
Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Espero que essa palavra tenha agregado na tua vida. E até uma próxima.